Nesta videoaula, abordarei o assunto de retas paralelas cortadas por uma transversal, passando pelos tópicos: posicionamento de retas, as possíveis posições entre elas num plano, os ângulos formados, nomenclatura utilizada e as relações entre os ângulos obtidos. Para o posicionamento de duas retas no plano, nós podemos ter retas paralelas, concorrentes, coincidentes e perpendiculares. Veja agora, aqui estão desenhando três casos de posicionamento entre essas retas. Estas são as retas paralelas. Elas são retas que têm uma distância que permanece constante ao longo de todas essas retas que continuam tanto para a direita quanto para a esquerda. Estas duas aqui são as retas concorrentes. Elas se aproximam até que cruzam num determinado ponto, formando entre elas quatro ângulos, sendo dois obtusos nesse caso e dois agudos. Aqui temos retas perpendiculares. Estas aqui. As retas perpendiculares são retas concorrentes, só que elas têm uma característica específica, que é o fato de se cruzarem segundo um ângulo de 90 graus. Está aqui então. Se cruzam formando um ângulo de 90 graus. Essas são as retas paralelas, mantém uma distância, não tem um ponto de encontro. Essa aqui tem um ponto que eu posso chamar, por exemplo, de um ponto O, que é o ponto onde elas concorrem, onde elas incidem, formando quatro ângulos, 2 a 2, dois obtusos, dois agudos. E um caso específico de esses quatro ângulos serem iguais são as retas perpendiculares, com ângulos de 90 graus. Agora, retas coincidentes, o que seriam? Aqui, por exemplo, vou nomear as retas. Eu posso chamar essa reta aqui, por exemplo, de reta R e essa aqui de reta S. Essa aqui de S, essa aqui de T, essa aqui de R, essa de T. Agora, retas coincidentes. Retas coincidentes são aquelas retas que são idênticas. Ou seja, por exemplo, vou colocar aqui um caso. Aqui vemos apenas uma reta. Só que eu posso dizer que há duas retas aqui que são coincidentes. E escrevo aqui reta R e reta S. As duas estão como se fosse uma em cima da outra. Elas são coincidentes. Quando duas retas são paralelas, nós indicamos isso da seguinte forma. Fazemos dois traços assim, mostrando que elas são retas paralelas. Mostrei aqui então quais são os posicionamentos possíveis entre as duas retas. E agora eu vou mostrar o que acontece quando temos essas duas retas paralelas e uma terceira reta transversal, cortando as duas. Aqui podemos ver então este caso: duas retas paralelas cortadas por uma transversal. Vou nomear como retas R e S e a reta T como sendo a transversal. Marcarei aqui também os pontos de encontro. Este ponto aqui, por exemplo, como ponto P, este ponto aqui como ponto Q. Observe que para a nomenclatura das retas são usadas letras minúsculas e para a marcação de pontos são usadas letras maiúsculas. Pode-se verificar que em cada ponto de encontro há a formação de quatro ângulos, sendo eles dois agudos e dois obtusos para cada um. Podemos observar também um caso específico onde as retas cruzassem perpendicularmente. Seriam duas retas paralelas cortadas por uma transversal, a qual é perpendicular às duas. Teríamos então 8 ângulos formados de 90 graus. Mas aqui, no nosso caso, vamos verificar que temos 4 ângulos agudos, estes aqui representados, e também 4 ângulos obtusos.
aqui em azul e os agudos em vermelho. Quanto à nomenclatura utilizada, podemos verificar que os ângulos que estão no espaço entre as duas retas paralelas são chamados ângulos internos. E os ângulos que estão para fora dessas retas são ângulos externos. Tanto para essa parte de cima quanto para a parte de baixo. E também avaliamos esses ângulos se estão de um lado ou do outro da reta transversal. Se dois ângulos estão do mesmo lado da reta transversal, eles são ângulos colaterais. Se eles estão um de um lado e outro do outro, eles são ângulos alternos. Temos então a possibilidade de ângulos colaterais e ângulos alternos. Podemos então observar dois ângulos da seguinte forma: verificar, por exemplo, nomear aqui alguns ângulos, aqui sendo o ângulo A, B, C, D, os ângulos E, F, G e H. Se olharmos, por exemplo, para os ângulos A e H, eles estão ambos fora das retas, ou seja, eles são externos. E estão ambos à esquerda da reta transversal, ou seja, estes são ângulos colaterais externos. Bom, tenho aqui agora um desenho com todos esses ângulos encontrados nessa relação de retas paralelas com transversal, as regiões que são definidas para a nomenclatura, a região interna entre as retas paralelas, a região externa para fora delas, e aqui uma pequena tabela com todas as relações encontradas entre esses ângulos. Aqui vamos ver. Os ângulos colaterais internos, por exemplo, são colaterais, ou seja, estão do mesmo lado da reta transversal, e internos, pois estão na região interna entre as retas paralelas. São os ângulos D e E e os ângulos C e F. São os colaterais internos. Colaterais externos, do mesmo lado da reta, porém na parte externa, são os ângulos A e H e o ângulo B junto com o ângulo G. Alternos internos, na parte interna, um de cada lado da reta, ângulo C e E e ângulo D e F. Ângulos alternos externos, os ângulos A e G e os ângulos B e H. Ângulos opostos pela vértice. Considerando aqui o ponto P, temos dois pares de ângulos opostos pelo vértice, o ângulo A com C e o ângulo B com D. Da mesma forma, no ponto Q, temos aqui o ângulo E com o ângulo G e o ângulo F com o ângulo H. Ângulos correspondentes. Os ângulos correspondentes são aqueles que ocupam a mesma posição. Eles ocupam a mesma posição, só que no ponto de encontro da outra reta. Por exemplo, caso esse pedaço aqui fosse passado exatamente para cá, o ângulo A ocuparia esta posição do ângulo E. Logo, eles são ângulos correspondentes. O ângulo B ocuparia a posição do ângulo F. E o ângulo H com o ângulo D, o ângulo C com o ângulo G. Então, 4 pares de ângulos correspondentes. Após identificar quais são esses pares de ângulos, os colaterais, os alternos, opostos pelos vértices e os correspondentes, verificamos qual a verdadeira relação entre eles.
Os ângulos colaterais, eles são ângulos suplementares, ou seja, sua soma equivale a 180 graus. Podemos verificar isso aqui. Ângulos D e E. Ângulo D e E. Sua soma equivale a 180 graus. O ângulo E, como foi visto anteriormente, ele corresponde ao ângulo A. Logo, a comparação entre D e E é como se fosse a comparação entre A e D, que em relação ao ponto P, eles fazem parte dessa reta e somam 180 graus, um ângulo raso. Então aqui um resumo geral: os ângulos colaterais, tanto os internos como externos, são suplementares. As outras relações, alternos internos, alternos externos, são congruentes. Opostos pelos vértices, eles são iguais, por definição, ao encontrar essas retas. E os ângulos correspondentes também são congruentes. Ângulo A com ângulo E, B com ângulo F. Então, estas relações facilitam na hora de identificar o valor de ângulos nessas retas. Se quer saber, por exemplo, se você tem o valor de um ângulo A igual a 30 graus, por exemplo, escrevendo aqui para facilitar, se você sabe que o ângulo A vale 30 graus e você quer saber qual o valor do ângulo F, é só verificar qual a relação entre eles. O ângulo A com o ângulo F tem alguma relação? Você não sabe diretamente qual é, mas, por exemplo, o ângulo A, ele tem uma relação com o ângulo E. Eles são correspondentes. Logo, o ângulo E também vale 30 graus. Se o ângulo E vale 30 graus, o ângulo F vale quanto? Se eles estão em relação ao ponto P, no ponto Q, na mesma reta, eles são suplementares. Logo, o ângulo F vale 150 graus. Poderíamos achar esse valor de F de várias formas. Do A, podemos tirar o valor de B, que também é 150. Podemos tirar o valor de D, que também é 150. O D com o F, eles são alternos internos. Logo, tem a mesma medida. Então, dessa forma e de outras, podemos chegar ao valor que queremos de qualquer um desses 8 ângulos aqui encontrados. Bom, esta foi a videoaula sobre retas paralelas cortadas por uma transversal na parte teórica. Em outra videoaula será abordada uma parte de exercícios, como aplicar estes conhecimentos para a resolução de questões.